Olá, eu sou Lucília Machado, sou terapeuta sistêmica. Estou passando por aqui para contar uma história pessoal para vocês e depois para lhe fazer um convite. Há exatamente 7 anos atrás, eu passei por um dos piores momentos da minha vida. Foi um dos piores, mas hoje eu acho que foi o melhor, que foi o que me tirou de uma história de dor e de insatisfação que eu vinha carregando há muito tempo. Então, de uma hora para outra, eu digo que é uma hora para outra porque as coisas vêm acontecendo, as coisas são anunciadas, mas a gente não presta atenção, a gente vai levando, até que rompe, como se fosse aquela barreira, e aí cai tudo e leva tudo. E aí levou o meu relacionamento, levou o meu casamento, levou a minha empresa, levou a minha autoestima, e aí eu vi que eu realmente não sabia nem o que eu era, nem o que eu estava fazendo, e eu estava desnorteada não só naquele momento, mas há muito tempo. Estou contando essa história porque talvez, diante dessa loucura que a gente está vivendo hoje, muitas de vocês vão para esse lugar. Quando isso aconteceu, eu tinha quantos anos? Eu tinha 49 anos, então não tem 7, tem 6. E eu achava que, nossa, como é que eu vou começar com 50 anos? E realmente foi muito difícil. A primeira vontade que dá é de se matar. E realmente eu pensei nisso por algumas vezes, mas eu não achava justo. Não achava justo eu já estar sofrendo tanto daquele jeito e aí vim aqui nessa vida sem fazer nada, sem deixar nenhuma história boa. E aí eu vi que a gente não tá sozinho. A gente não tá sozinho de forças maiores do que nós e de pessoas. E eu me agarrei em cada uma das pessoas que passavam perto de mim. Eu contei essa história até a história se esgotar e até eu me cansar. E aí eu percebi, depois de um tempo, que eu estava querendo me fazer de vítima, mais vítima de todas as pessoas no mundo. Então eu saí para fazer aquilo que eu tinha que fazer, que eu não tinha feito antes, porque eu sempre fiquei nesse papel de querer ser quem eu não era e querer ser uma esposa, mas também não conseguia porque não dava. E eu deixei de fazer as coisas para mim, deixei de me olhar e larguei simplesmente tudo. E acabei perdendo tudo, porque quando a gente não tem a gente, ninguém quer a gente. Então eu saí em busca, de alguma coisa. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa para eu contar nessa vida. E aí eu voltei a estudar, que eu não tinha nem me formado na faculdade. Voltei a estudar e comecei a respirar. E sempre procurando qual era a minha missão aqui na Terra. Que eu pensava, não vim aqui só para sofrer. Eu vim aqui para alguma coisa muito maior. E aí a gente começa a olhar para dentro da gente, a gente começa a ver que tem muita dor e a gente não consegue identificar de onde vem. E aí eu vou contar para vocês como é que foi esse meu caminhar. Então o que acontecia? A minha empresa estava falida, eu já tinha 50 anos, sem aposentadoria, nem convênio médico eu fiquei. Então realmente eu não conseguia nem ter objetivos, não conseguia nem pedir, nem ter uma clareza. E aí fui fazer uma faculdade de design de interiores, que eu sempre amei. E eu achava que dali eu podia ir dar aulas, eu podia ajudar as pessoas com algum outro tipo sei lá, eu achava que talvez eu fosse reformar a casa das pessoas, porque a minha intenção era sempre fazer alguma coisa por alguém, eu sempre tive muito essa vontade. E aí me formei. Antes de me formar, eu já estava bem louca pelo design, porque eu adoro, e eu fui fazer o Feng Shui, estudar Feng Shui, porque Feng Shui tinha mais a ver com ambiente, com energia, e eu sempre gostei muito de energia. E nesses anos todos de casamento desestruturado, de idas e vindas, de falência, isso eu usei muito Feng Shui na minha casa. Então eu falava, então é isso, eu vou me formar e vou me focar no Feng Shui e vou ser consultora de Feng Shui. Só que
o Feng Shui não me completava, ele faltava alguma coisa para mim. Porque eu via que eu aplicava o Feng Shui na minha casa, os consultores iam na minha casa e, assim, momentaneamente aquilo fluía, mas depois eu voltava na mesma coisa, né? O relacionamento era o mesmo, o financeiro era o mesmo, a minha angústia era a mesma. Falei, não tá faltando alguma coisa. E aí comecei a procurar mais profundamente o Feng Shui, mas aí a cabeça estava tão ruim e eu procurando muito uma profissão, alguma coisa para ganhar dinheiro. E aí eu fui parar num marketing de relacionamento. E no marketing de relacionamento eu falei, também não dá para mim, porque essa história de vender, só ganhar dinheiro e falar dinheiro, 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 não é uma parada minha. Só que num desses eventos que eu fui, eu percebi que tinha lá coach. Falavam muito de coach. E eu virei então para minha prima que me levou, falou, olha, eu preciso fazer alguma coisa, isso daqui não dá para mim, antes eu preciso me curar. Porque eu tenho também uma crença muito grande com relacionamento, com relação a dinheiro. Então ali eu comecei a ver as minhas crenças. Crença de dinheiro, crença de relacionamento, crença de ser a coitadinha, muitas crenças. E aí fui atrás do coach. E aí as portas começaram a se abrir para mim. Eu consegui ficar num coach que era um coach menos tradicional. E eu fiz o coach que tinha PNL e constelação. Então, num curso eu fiz coach, PNL e um pouquinho, tudo introdução. E aí eu comecei a minha cura, comecei a me curar. No PNL eu já consegui entender um pouco da loucura que estava aqui dentro. E aí eu fiz o coach, e aí nos dois últimos dias de curso era a constelação. E ali eu falei, ai, a coisa é muito profunda. E ali eu resolvi que eu ia fazer então o curso de constelação familiar e eu ia ser consteladora. E eu fui para esse curso de constelação familiar com a Emília Santana. E ali foram 10 dias, fiz 10 dias de coach. Com ela eu fiz, acho que foram 4 meses. E de cura total, muita cura. Então eu curei primeiro o meu sistema familiar, criei a relação dos meus filhos, curei a relação dos meus filhos com o pai, a relação do pai comigo. E aí eu fui me libertando e entendendo a minha mãe, entendendo o meu pai. Várias situações que já estavam erradas, que já estavam ficando piores, eu consegui ir desemaranhando tudo isso. E aí eu decidi que então eu ia ser consteladora familiar. E aí terminei outros cursos, então fiz hipnose, fiz Theta Healing e fui fazendo e ainda faço. Estou na segunda formação de constelação, agora com outro instrutor. E aí a minha vida se abriu. E cada uma desses caminhos que eu fui seguindo foi um presente muito grande. Então, eu transformei toda a minha vida. Eu consegui montar um escritório, né? Os meus filhos estudam, não brigam. Eu rezei vários anos para ter harmonia familiar, porque todo mundo brigava. E hoje eu tenho meus filhos, a gente brincando dentro de casa. Minha filha não mora com a gente, mas também já está mais entrosada com a gente. A minha relação com a minha mãe, com o meu pai, a relação da minha mãe com o meu pai. Foi muito impressionante o que aconteceu assim na minha vida. Agora, e aí é que está o convite que eu queria fazer para vocês. Eu ganhei muitos presentes nesses 6 anos. Muitos presentes. Muitos. Que valeram todos assim. Eu digo que se eu morrer hoje não tem problema, porque eu sou muito feliz. E desde que eu tive lá esse problema, eu prometi para mim que eu sempre quis ajudar muito as pessoas, só que eu não sabia como. Eu sempre achei que não era dando só comida, não era só dando dinheiro, eu queria dar de mim. E hoje eu posso. Então, eu queria convidar vocês para que a gente ficasse juntos. Não é um curso, não vou vender nada para vocês, pelo menos agora não vou vender nada. Para apresentar para vocês o que é a constelação familiar, de onde ela vem, quais são as ordens do amor, como que se a gente olhar para esse entendimento que ela nos traz, a gente pode então
realmente transformar a nossa energia, transformar a nossa família. E tanto na parte financeira como na parte de relacionamento, todos os lugares. E eu vou fazer esse encontro então no dia 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Vou fazer à noite. Eu tô em dúvida ainda se é Skype, se é o que vai ser, mas eu vou deixar aqui embaixo o convite, que com o convite vocês colocam o nome e o telefone. E aí, se forem poucas pessoas, a gente vai num canal. Se for muitas pessoas, a gente vai em outro canal. Então, essa é a parte que eu quero começar a retribuir para o universo. Tudo aquilo que eu ganhei de presente. Porque se eu sou hoje o que eu sou, eu devo muito àquele sofrimento que eu passei há 6, 7 anos atrás. Então, se a vida de vocês também ruiu, ou se vocês já estão percebendo que vai ruir, fica tranquila. Não queira se matar. Vá em frente, tá tudo certo, tá tudo no lugar certo. E eu tenho certeza que vocês determinando data, vocês transformam e chegam do jeito que vocês quiserem naquela data. Então eu espero vocês, eu vou deixar a descrição aqui embaixo. Por favor, se vocês quiserem, cliquem e a gente vai se encontrar então no dia 3, tá bom? Pode compartilhar, se achar que tem outras pessoas que também vivem em desarmonia, que querem conhecer pelo menos o que é essa constelação familiar, fiquem à vontade. Grande beijos, fiquem com Deus.